Vamos que vamos, né, pessoal? Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, Ivan. Boa noite, Fábio. Boa noite para todos que estiverem aí. Vamos que vamos, né, povo? Deixa eu só... Aqui... Ok. Maravilha, né, pessoal? Então nós paramos aqui no século XIX, pelo que eu anotei aqui, né? A chegada dos imigrantes ao Brasil no processo de substituição da mão de obra, tá, pessoal? E aí, obviamente, a gente tem que ter, né, todo aquele cuidado com contextualizar bem com a história, né, a abolição da escravatura, o processo, né, de favelização, extremamente importante, tá, pessoal? Porque a gente vai estudar a parte urbana, e dentro da questão urbana, uma das questões, né, mais relevantes é justamente essa questão sobre, né, o crescimento das zonas periféricas, migração pendular. Então tem muita coisa sobre zonas periféricas, onde, na maioria das vezes, não sempre, ocorre também, né, o processo de favelização, que é um processo histórico desde a abolição lá da escravatura em 1888 e o abandono, né, daquela população que, a partir da Lei Áurea, não tinha mais uma serventia, né? E aí, obviamente, o Brasil criou uma política de imigração, né, pessoal, incentivo à imigração, onde a gente tem que falar aqui vários pontos, tá, pessoal? Primeiramente, pessoal, a gente tem que ressaltar aqui a intenção, né, do Estado brasileiro naquele momento, da elite brasileira, que se fazia ali presente nessas tomadas de decisão. O Gilson está me lembrando aqui sobre apresentar o último livro. É verdade, Gilson, eu só acho que eu deixei ele ali fora, tá? Daqui a pouco eu vou fazer aqui umas anotações, aí enquanto vocês anotam eu vou lá fora e pego, tá, Gilson? Que eu acho que ficou ali no alforge da minha moto. Enfim, eu vou mostrar, é o livro da Lígia Terra, né? Que é o último livro aí da bibliografia de vocês, tá bom, Gilson? Valeu, meu amigo, obrigado aí pela lembrança. Ou será que ele está aqui já dentro da minha mochila? Ó... Não, ele está aqui, ó, pessoal. Desculpa, Gilson, achei que eu tivesse deixado no alforge da moto, mas tá não, já está aqui na minha mochila e eu estava com ela aqui, ó. Então vamos lá. Pessoal, o último livro da bibliografia de vocês, que na verdade é o primeiro que aparece lá. Se não me falha a memória, esse é o primeiro, tá, pessoal? Esse livrinho aqui, ó. Tranquilo? Beleza? Aí tem a versão dele, Plus, da Moderna Plus, mas é a mesma coisa, ela só é um pouco mais atualizada, mas é a mesma coisa, tá, pessoal? Neste caso, reparem, gente, como ele é um livro um pouco diferente dos outros. Aqueles outros livros eram catatal, né, porque eles são volume único, para os 3 anos do ensino médio. Essa coleção aqui não, é separado, tá? E aí muitos acabam me perguntando o seguinte, tá bom, professor, mas são os 3, eu preciso comprar os 3? Reparem aqui, ó, esse é o volume 2, ó, tá? Esse é o volume 2. Tem o volume 1, o volume 2 e o volume 3, tá, pessoal? O que que acontece? A maior parte do conteúdo que está na FOG está no volume 2, que é normalmente o volume que se aprofunda em Brasil, geografia do Brasil, tá bom? Mas tem parte do conteúdo, pessoal, que está no volume 1. No volume 3 não tem. Porque o volume 3, pessoal, é mundo, é geopolítica. Então, quem achar para comprar essa coleção, não precisa comprar o volume 3. Você dê preferência ao volume 2, que vai estar, a maior parte da FOG está no 2, e alguns tópicos da FOG está no volume 1. Tá bom? Só para vocês verem aqui no volume 2, tá, pessoal? Lígia Terra, Regina Araújo, né? E também do Raul Borges. Tá aqui, ó. Bom livro também, tá, pessoal? Em termos de texto, de produção, de imagem, de tudo. Qualidade, um bom livro, tá? Uma boa coleção também. Não há grandes problemas, não. Então, ó,
Vou mostrar aqui para vocês desse livro, que obviamente é bem menor, ó, quantidade de capítulos, né? O que vocês devem focar aqui, ó. Capítulo 2, a questão energética no mundo e no Brasil. Lembrando que cai Brasil. Capítulo 5, o espaço industrial brasileiro. Cai muito. É o assunto que a gente emenda agora, tá, pessoal? Capítulo 6, fluxos e sistemas de transporte. Capítulo 8, cidades e redes urbanas no Brasil. Olha aqui a favelização que eu estava falando. Capítulo 11, agropecuária no Brasil. E capítulo 12, questão agrária e sustentabilidade. Tá, pessoal? Então, desse livro aqui, ó, capítulos 2, 5, o 6, o 8, o 11 e o 12. São os livros aqui do livro da Lígia Terra, tá bom? Gente, professor, eu fui num sebo, achei um livro um pouco mais antigo lá da Lígia Terra, não achei nenhum desses livros. Posso comprar? Pessoal, a Lígia Terra tem um livro muito bom, que foi um dos melhores livros, né, de Brasil. Outros autores muito bons também, Melenhadas, né, Marcos Amorim Coelho, tá, pessoal? José William Vicentini, Lígia Terra, são autores muito bons. Mas o bom é você ir no da FOG, porque a prova de vocês muitas vezes pega ali do livro que está lá no edital e coloca na prova. Então é melhor. Mas se caso você não encontrar, o livro da Lígia Terra tem um da capinha vermelha, tem um da capinha preta também. São livros excelentes para você estudar e adquirir o conhecimento. Tá? Você não vai ter aquela reprodução do texto, né, fidedigno, tá bom? Então vamos que vamos. Pessoal, ainda acerca do século XIX, então a gente tem que voltar antes da gente começar a indústria. Muito provavelmente, então, a gente entra em indústria hoje, tá? Beleza, Gilson? Fechou, meu irmão? E ó, os 3 aí da FOG, hein? Já apresentei os 3 para vocês, tá bom? E aí, qualquer dúvida, professor, tal, traz aí de novo, mostra tal capítulo, não sei o quê. Só é sinalizar aqui, tá, pessoal? Que são meus, eu tenho em casa, né? Então não tem dificuldade nenhuma de eu trazer, tá bom? Beleza? Fechado? Pessoal, esse final do século XIX, então, a gente pegou e, né, colocou aí o último tópico, foi a Lei Áurea, a abolição da escravatura. E aí a gente só tem que perceber o seguinte, tá, pessoal? Que a abolição da escravatura, então, ela não significou a inclusão da população negra na sociedade. Pelo contrário, houve uma profunda marginalização, até com proibição do samba, né? Enfim. Né, pessoal? Quer dizer, o comércio no centro da cidade do Rio de Janeiro era proibido, né? A gente tem no início do século XX ainda a configuração do crime de vadiagem, né? O que era a vadiagem? Era o cidadão que estava caminhando, né, pelas ruas do Rio de Janeiro, que não tinha emprego, quer dizer, o cara nem tinha nem ia arrumar desse jeito, né? Quer dizer, perseguição por parte do aparato policial do Estado, enfim. Todo esse cenário que acaba levando aquela população a viver ali aos redores desses centros, principalmente do Rio de Janeiro e de Salvador. Né? Salvador, que foi a capital durante os primeiros séculos, e o Rio de Janeiro, que foi a capital, né, se tornou capital em 1763, e aí, obviamente, era a capital em 1888. Então, as duas cidades mais importantes do Brasil, naquele momento, São Paulo também já muito bem estruturada, caminhando também para um ritmo de desenvolvimento por conta do café, mas Rio de Janeiro e Salvador especialmente pelo número, né, de escravos que havia chegado nessa região. E obviamente essa população negra não era aceita no centro das cidades, onde tinha lá que, entre aspas, vadiar, né, para conseguir ali algum sustento, descarregar uma bacia de fezes, né, levar ali a urina da casa, ganhar um trocado, varrer uma rua, construir um muro, limpar ali uma vala. Esse era o tipo de serviço que essa população tinha que realizar para que tivesse algum ganho, né, e uma condição de sobreviver. E, obviamente, essa população, como dependia desses pequenos serviços ao redor e no centro dessas grandes cidades, essa população ela tinha que viver ali por perto, ela não podia se isolar, né, no território. Então é daí que inicia-se um processo intenso de ocupação dos morros.
né? E por isso, né, essas áreas de relevo mais acidentado ser uma característica quase que eminente desse processo de favelização, porque eram as áreas que não tinham valor, que não interessava, né, aquelas pessoas que viviam no centro das cidades. Então lá eles ficavam sem que não houvesse, vamos dizer, uma represália, uma perturbação maior. Então a gente tem que entender que é nesse final do século XIX que a gente vai estruturar também os grandes problemas enfrentados pelas grandes cidades brasileiras até hoje. E olha que a gente está falando do final do século XIX, né? Nós já estamos aí, né, pessoal, nas primeiras décadas do século XXI e esses problemas são ainda fortemente enfrentados e, pelo contrário, com nenhum indício de resolução do problema. A favela, ela é um problema, né, de infraestrutura, de qualidade de moradia, de risco, de violência, de falta de emprego, de estrutura, dos direitos constitucionais, a educação, a saúde, a moradia, enfim. O problema ainda está aí e ele vai ser estruturado nesse momento para que a gente possa ampliar um pouco mais a nossa visão sobre essas questões, tá bom? Vale destacar que nesse momento, então, pessoal, chegavam com um papel muito importante os imigrantes ao Brasil. E aí a gente tem que destacar aqui, né, com muito cuidado, italianos, alemães, japoneses no início do século XX, tá, pessoal? O primeiro navio com os japoneses, eles vai desembarcar no Brasil em 1903, né? Se não me falha aqui a memória, é um navio Kasatomaru, né? 751 japoneses a bordo no início do século XX. Mas eu estou colocando aqui esse momento da imigração para o Brasil, que ela vai ser importante do final do século XIX, né, por conta da substituição da mão de obra, até ali o início do século XX, na verdade, mais precisamente até o governo Getúlio Vargas. Tá, pessoal? Porque a gente vai ter a Primeira Guerra Mundial na Europa, isso vai incrementar esse movimento migratório para o Brasil. Depois a gente vai ter a Europa numa condição econômica, né, muito ruim, que a crise de 29 vai provocar. Aí vem o governo Vargas. A partir do governo Vargas, aí o Estado brasileiro passa a ter uma política de controle. Então a transição do século XIX para o século XX, pessoal, é um momento de grande fluxo migratório para o Brasil, tá bom? Aí nós temos também suíços, poloneses, holandeses, né, ucranianos, nós vamos ter sírios, libaneses, nós vamos ter muitos povos, tá, pessoal? Mas eu vou destacar esses três aqui, tranquilo? Italianos, alemães e japoneses. Esses vieram em maior quantidade, italianos e alemães, tá? Foram os dois povos que mais vieram para o Brasil nesse momento. E aí a gente tem que perceber, pessoal, quais eram os objetivos do Estado brasileiro e da elite brasileira ao fomentar a presença desses imigrantes no Brasil. Vale lembrar que esse é um segundo grande momento de fluxo migratório para o Brasil. O primeiro foi com a própria colonização, a entrada de portugueses. Tranquilo? O segundo é a partir do final do século XIX. E aí os fatores que estão mais ligados a isso são, tá, pessoal? Primeira coisa, a substituição da mão de obra. Então, ó, substituição da mão de obra. Tá? Substituir a mão de obra escrava pela mão de obra imigrante. Sempre que a gente fala sobre isso, pessoal, a pergunta que aparece é: professor, e por que não usaram os escravos? Por um conjunto de fatores. A gente está falando num país que já tinha vivido cerca de, né, pessoal, todo o século XVI, todo o século XVII, todo o século XVIII e quase que todo o século XIX. Então foi um país com mais de 300 anos de escravidão. E durante todo o processo de escravização dos povos, né, africanos no Brasil, houve uma intensa marginalização. A sociedade brasileira, a elite brasileira principalmente, não viu o negro como alguém, né, capaz, merecedor, digno de receber um salário, por mais miserável que fosse.
né? Tanto que essa elite escravocrata, parte dela, a maior parte, resistiu e foi contra a abolição da escravatura. A abolição da escravatura foi por conta da pressão da Inglaterra. Tinha que acontecer e pronto. A maior potência bélica militar do mundo, à época, que era a Inglaterra, estava claramente ameaçando o Brasil. Né? Então, assim, então não tinha muito para onde correr. É isso que a gente tem que entender. Então a elite não aceitava pagar um salário para essa população negra. Então por isso trazer os imigrantes. Se é para ser uma mão de obra assalariada, que fosse dos imigrantes. Tá bom? Beleza, pessoal? E aí o que vai acontecer aqui? Trazer os imigrantes também gerariam outros benefícios, vamos dizer. Um deles, o Estado brasileiro, isso, tá, pessoal, até documentado, existem os documentos oficiais que mostram isso, o Estado brasileiro se interessava em promover uma política do branqueamento da população. Então, ó, a política do branqueamento. Né? Elite nacional, com o apoio do Estado brasileiro, sempre, porque né, o próprio Estado brasileiro vai ser historicamente formado por essa elite, tá, pessoal? Acredita que a população brasileira já estava muito mestiça, estava muito misturada, negro com índio, com né, aquela coisa toda. Então era um bom momento, era necessário trazer imigrantes europeus de preferência, por isso que eles vieram em maior número também, para que pudesse dar uma branqueada na população. Tá, pessoal? Os termos, né, bem pejorativos são utilizados nesse sentido, né, de clarear a população brasileira, a mestiçagem, né, estava consolidada na população brasileira. Então, promover a política do branqueamento também era um interesse. Um terceiro ponto, que é extremamente importante, que a gente não pode esquecer, pessoal, era promover a ocupação da região sul. Tranquilo, pessoal? Nesse momento, territorialmente falando, a gente tem que lembrar isso. Ó. Economia de ilhas, hein? Litoral, eixo econômico litorâneo, o ouro traz o eixo econômico para a região central, isso vai promover a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, né? Forma-se aqui uma ilha econômica. Há também, século XVII e século XVIII, a exploração de drogas do sertão, que não foi tão significativa assim, mas era uma atividade econômica. E no século XIX, desde meados do século XIX, pessoal, a gente já tem que começar a visualizar isso, o café começa a se estruturar como o principal produto, né, do Brasil e, mais uma vez, de base primária exportadora, atividade agrícola para exportação. Para o Brasil, cana-de-açúcar, mineração, drogas do sertão, e agora era a vez do café. Só que com o café, pessoal, já em 1850, 1860, o Brasil já se tornara o maior produtor e exportador de café do mundo. E o café, ele voltou com a atividade econômica para essa região, que é a região do Vale do Paraíba, que eu comentei com vocês, né, pessoal? Que está aqui, ó, entre o Rio de Janeiro e São Paulo. É extremamente importante a gente visualizar isso territorialmente, pessoal. O café vai se estabelecer e vai colocar o Brasil como maior produtor e exportador do produto aí. E o Brasil exportava para dois grandes mercados consumidores, né? Europa, os países europeus, e também Estados Unidos. Onde o café cada vez mais, né, pessoal, ganhava importância, revolução industrial, né, um estimulante e tal, aquela coisa toda, horas de trabalho, jornada, pá, enfim, esses dois grandes mercados consumidores. O café, eu acho que eu já até cheguei a comentar com vocês, ele chega no Brasil, na região amazônica, no Pará, e ele vem, né, durante esses séculos, ocupando o litoral brasileiro. E ali para o Espírito Santo é que ele começa a se adaptar. Pessoal, do Espírito Santo para Minas Gerais, Rio de Janeiro e no Vale do Paraíba, tá aqui, ó. Aí sim o café se torna uma atividade econômica extremamente importante. Tranquilo? Alguns fatores. Clima. Relevo. E o solo permitiram um amplo desenvolvimento do café nessa região do Brasil, tá?
Clima tropical, úmido. Relevo, pessoal, altitudes medianas ali do Vale do Paraíba, né? Serra do Mar, aquela toda, né? Nem muito alto, nem muito baixa. Então, altitudes medianas, o café se adaptou muito bem. Tranquilo? Algo acima dos 800 metros, abaixo dos 1.200, está por aí. E o solo, pessoal, importantíssimo, tá? Talvez o solo que mais caia em concurso. Solo de Massapê no Nordeste e a famosa terra roxa. Nessa região aqui, ó. A terra roxa possibilitou que até a década de 20, pessoal, o café alcançasse uma área significativa, que a gente tem que visualizar isso aqui. Primeiro momento, aqui, Espírito Santo, um pouco de Minas Gerais, Rio de Janeiro, em direção a São Paulo pelo Vale do Paraíba. Segundo momento do café, ele avança em direção ao interior paulista, pessoal. Tá? Ele se expande um pouco mais por Minas Gerais. Então esse é um segundo momento do café. E no interior paulista, o café, né, usufruiu muito da presença da terra roxa, que diferentemente do solo de Massapê, é um solo de origem vulcânica, tá, pessoal? A terra roxa é um solo avermelhado, não é roxo, é vermelho, de origem basáltica. O basalto, tá, pessoal? Atenção, faça aí um asterisco. O basalto é uma rocha vulcânica. Rocha ígnea. Que significa fogo, né, pessoal? Rocha ígnea ou rocha vulcânica, tá? E esse solo extremamente fértil possibilitou esse desenvolvimento do café, que posteriormente, no século XX, vai avançar mais ainda, tá, pessoal? O café vai alcançar aqui, ó, vai seguir pelo estado de São Paulo, vai chegar até depois, na segunda metade do século XX, já mais próximo da gente, vai entrar no Mato Grosso do Sul e vai chegar no norte do Paraná. Então esse foi o caminho do café. Aí veja bem, nesse sentido, Nordeste brasileiro bem ocupado desde sempre, o Sudeste ampliando a ocupação, Centro-Oeste já tem cidades, já tem um processo de ocupação. O problema é que o Brasil ainda disputava, pessoal, muitas terras com os seus vizinhos na região sul. E muitas terras conquistadas pelo Brasil mediante acordos e tratados com os seus vizinhos, o Brasil temia de alguma forma perder essas terras. Então, estratégia, ocupar. E ocupar como? Trazendo os imigrantes. Então, os imigrantes, pessoal, eles também cumpriam um papel importante de fazer isso aqui, ó, promover a ocupação da região sul do Brasil. Tá? Então vamos lembrar disso. A política de atração pelos imigrantes que não tiveram vida fácil e que não tem culpa nenhuma do processo histórico de marginalização da população negra. Essa população veio para cumprir isso aqui, ó, substituir a mão de obra, promover a política do branqueamento e ocupar a região sul para que o Brasil, né, diminuísse ali as possibilidades de perder esse território, tá, pessoal? Por isso a região sul tem uma característica muito diferente das outras regiões do Brasil. É a região mais europeia. E esse fator não se deve à condição climática, como muita gente acredita. O Estado brasileiro levou os imigrantes para o sul por conta do clima, que é mais frio, parecido com a Europa. Não, gente. O Estado brasileiro iria levar os imigrantes até para a Amazônia, se precisasse. Os caras eram imigrantes, ninguém ia perguntar para eles o que eles queriam, não, pô. Entende? É umas ideias que às vezes não cabe, né? Muito rasa, beira algo muito infantil. A condição do imigrante no sul foi uma questão estratégica territorial. Se o Brasil tivesse correndo o risco de perder parte da Amazônia, teria colocado eles lá. Como, inclusive, os japoneses foram. Parte dos japoneses que se concentraram em São Paulo, né, pessoal, a maior parte, né, o bairro da Liberdade, lá em São Paulo, alguns de vocês conhecem aquela coisa toda, uma parte dos japoneses foram mandados no século XX para o Pará. Atenção, eu já vi isso cair em prova, hein? Lá no Pará, os japoneses foram desenvolver o cultivo da pimenta do reino e parte deles vieram também para Brasília, pessoal. O JK, o próprio presidente JK,
no processo de construção de Brasília, trouxe famílias japonesas para cá para formar o chamado cinturão verde da nova capital. Toda grande cidade precisa ter um cinturão verde. A produção ali de hortifrutigranjeiros, né? Hortaliças, frutas, aquela coisa que, pô, você não vai transportar hortaliça, né? Produzir hortaliça muito longe de onde vai ser consumido. O transporte inviabiliza. Então elas têm que ser cultivadas nos chamados cinturões verdes das grandes cidades. E Brasília tinha que se formar um cinturão verde. E o próprio JK tratou de trazer um conjunto de famílias, tá, pessoal? Um grande número de famílias japonesas para Brasília. E essa herança está aqui até hoje, né? Nos nomes, nas colônias agrícolas, né? Muitos nomes, os descendentes estão aqui, os netos, os bisnetos desses japoneses hoje ainda vivem por aqui. Tá bom? Então, visualizar isso aqui como o imigrante, tá? Pessoal, só que óbvio, o imigrante ele foi trazido para quê? Para ir para as fazendas do café. Só que, pô, não era uma adaptação fácil. Os caras vinham de uma Europa já, né, passando por momentos difíceis, mas uma Europa muito revolucionária já. Uma Europa muito à frente do que se vivia aqui. Vocês imaginam nas fazendas de café em São Paulo, você colocando os imigrantes e escravos juntos, porque eles chegaram a trabalhar juntos. Houve um processo de transição. Os escravos mais experientes foram deixados nas fazendas para ensinar o trabalho para os imigrantes. Né? Então imagina, as fazendas que tinham toda uma estrutura para o trabalho escravo, agora recebendo imigrantes. Então muitos desses imigrantes, pessoal, eles não se adaptaram. Muitos ficaram, passaram a vida toda trabalhando com café, mas a maioria deles foram o quê? Buscar outras alternativas. Muitos foram abrir seus negócios, trouxeram esse espírito empreendedor da Europa. Pessoal, muitos foram abrir suas oficinas, pequenas oficinas, que mais tarde vai dar origem a grandes empresas, pô. Tramontina. Imigrante italiano criou a Tramontina no Brasil. Tá, pessoal? Hering, de tecido. Caloi, oficina de bicicleta. E aí vai. Então esse final de século XIX, esse início de século XX, o Brasil também se mantém ainda com café como atividade econômica mais importante, onde o imigrante vai ter um papel importante, mas o Brasil também começa a dar os primeiros passos no rumo da industrialização. Olha, eu querendo mudar de assunto, tá, pessoal? Nos rumos da industrialização, pô. E um dos fatores disso aqui, reparem bem, o próprio café contribuiu muito para esse, né? As primeiras indústrias, primeiras manufaturas no Brasil são da primeira metade do século XIX. Eu cheguei, acho que, a citar isso com vocês. Só que na segunda metade esse processo começa a incrementar. E aí a gente tem que relacionar o café. Como que o café contribuiu? Trazendo o próprio imigrante. E por que que o imigrante vai contribuir? Por uma série de fatores. Primeira grande questão que a gente tem que pensar. Ele vai ampliar o mercado consumidor. Porque ele passa a ser agora um trabalhador assalariado, diferente do negro que não tinha salário e não comprava nada. Então o imigrante ele vai ampliar mercado consumidor. Tranquilo, pessoal? Gente, o imigrante ele vai trazer o espírito empreendedor que não tinha no Brasil. O imigrante ele também vai ser um empreendedor. Muitos vão abrir suas oficinas. Muitos vão abrir seu comércio. Esse imigrante vai acionar a justiça. Por quê? Porque ele conhece, né, já uma sociedade mais avançada, muito mais avançada do que a nossa. Então, assim, pessoal, a gente tem que ver esse papel do imigrante. Tranquilo, pessoal? O imigrante ele vai ser uma mão de obra mais qualificada para esse tipo de trabalho. Da manufatura, da indústria. Então, pessoal, uma mão de obra mais qualificada. Professor Rafael, então não foi por isso que trouxeram os imigrantes? Não, ele era mais qualificada quando eu penso em indústria. Quando eu penso em café, o imigrante nunca tinha visto café, pessoal. Não tem café na Europa. O café era uma planta nativa da África que veio trazido no Brasil. Então a mão de obra especializada com o manejo do café era mão de obra negra. Mas as fazendas não queriam mais. Queriam um para ensinar o trabalho para os imigrantes. Depois descartava. Então, essa mão de obra mais qualificada, cuidado.
Para a indústria. O café não trouxe só o imigrante. Pessoal, o café permitiu, como o Brasil, agora independente no século XIX, o acúmulo de capital. Então, ó, acúmulo de capital. Beleza? O café desenvolveu infraestrutura de transporte. Gente, não dá para entender Brasil se eu não entender café. E não é só indústria. É indústria, sociedade, é urbanização depois, é agricultura, um monte de assunto que nós vamos estudar e eu tenho que entender o café no Brasil. Não tem como entender esse país sem entender o café, o ciclo do café. Então, ó, o café vai desenvolver também infraestrutura de transporte. Pessoal, foi por conta do café que o Brasil trouxe as primeiras ferrovias, o Barão de Mauá. Para quê? Para ligar as zonas produtoras de São Paulo ao litoral, porque, de novo, a economia primária exportadora. Então, a economia que continuava extrovertida, voltada para fora. Qual era a lógica? As áreas do café se ampliaram em direção ao interior, mas esse café tem que voltar para o litoral. E o Brasil, como maior produtor e exportador de café do mundo, não dava mais para trazer de mula. Não dava mais para trazer de carro de boi. Então, a ferrovia era o caminho. O Brasil construiu o Porto de Santos, o maior porto da América Latina ainda hoje. E construiu o Porto de Santos por conta do café. Então, quando a gente fala de infraestrutura de transporte, pessoal, a gente está falando de algo significativo. E olha aqui o que está aparecendo. O Brasil está desenvolvendo os chamados fatores locacionais da indústria. Gente, pelo amor de Deus, anotem isso aí. Os fatores locacionais da indústria tradicional. Então, ó, vou fazer aqui uma observação. Tá aqui, ó. Vamos fazer aqui uma observação e vamos colocar aqui, ó, fatores locacionais da indústria tradicional. Ah, professor, então o café teve um papel primordial na industrialização do Brasil. Se teve. Quais são os fatores locacionais tradicionais? Primeira coisa, mercado consumidor. Sem mercado consumidor, a indústria não se desenvolve. O café ampliava o mercado consumidor com incentivo à vinda dos imigrantes. Segundo, fator locacional tradicional, capital. O café gerou acúmulo de capital. Brasil independente. Pela primeira vez na nossa história, o capital acumulado fica aqui dentro. Aqui dentro, ele não é distribuído, fica na mão de poucos, da elite cafeeira brasileira, mas o capital fica aqui dentro. Então, ó, sem capital, como é que eu vou investir na criação de indústrias? Segundo fator, terceiro fator locacional importante, mão de obra. O imigrante era uma mão de obra mais especializada. Ele já conhecia indústria da Europa. A Europa se industrializava desde a metade do século XVIII. Na segunda metade do século XIX, a Europa já tinha 100 anos, um século de atividade industrial. Saca? Perceba aí, ó. Já tinha mais de um século de atividade industrial. Então, eles eram uma mão de obra mais especializada para a indústria. Quarto fator locacional, extremamente importante. Matéria-prima. O Brasil, além da condição de espaço e condições naturais para o cultivo, o Brasil também, né, abundância aí em recursos minerais, então matéria-prima não era um problema, tá, pessoal? Quinto fator locacional aqui, tradicional, energia. Né? O Brasil começava a desenvolver, né, sistemas mais modernos para a produção de energia nesse período, tá, pessoal? Mas carvão, mineral, né, aquela coisa toda já estava aí. O Brasil, inclusive, tem reservas limitadas e de baixa qualidade, mas o Brasil importava em um primeiro momento, tá? Depois vem energia elétrica, aquela coisa toda, beleza? Sexto fator locacional tradicional, transportes. Olha o café desenvolvendo a infraestrutura de transportes.
Então, quando a gente pega o café e pega os fatores que determinam tanto o desenvolvimento como a localização da atividade industrial, e por isso que é chamado de fatores locacionais, reparem, mercado consumidor, o café contribuiu, capital, o café contribuiu, mão de obra, o café contribuiu, transportes, o café contribuiu. O café só não vai contribuir, pessoal, com fonte de energia e com matéria-prima. 4 dos 6. Então, por isso o café é extremamente importante para a industrialização. Ninguém deve estudar a industrialização do Brasil sem primeiro entender café. Tá bom? Beleza? Gente, o que acontece agora? Falamos do imigrante, tem um papel primordial. Falamos aqui do como o café contribuiu. Agora, a gente vai para a indústria, mas antes de indústria, é necessário que a gente fale aqui rapidamente sobre uma outra atividade econômica que vai, nesse momento, se desenvolver no Brasil, que é a exploração da borracha na região norte. Então, vou apagar aqui, ó. Eu vou apagar isso aqui para a gente fazer um parêntese. Tá, pessoal? Nós vamos ter que fazer aqui um parêntese no processo de industrialização, que eu já vou começar, para a gente falar sobre o ciclo da borracha, que tem 2 momentos. Então, ó, vamos falar aqui, ó. O ciclo do café já falamos, o ciclo da borracha. 2 momentos, tá, pessoal? O Brasil vai viver aqui o ciclo da borracha. Final do século XIX e o período ali da Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? Então, nós estamos no século XIX. Beleza? Mas eu vou colocar aqui esses 2 momentos. Então, ó, a gente tem um primeiro momento, final do século XIX, e um segundo momento, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ó, Segunda Guerra Mundial. Então, nesses 2 momentos, pessoal, houve um deslocamento populacional para a região norte do Brasil. Tá? Cidades como Belém e Manaus vão se tornar cidades extremamente importantes no cenário, tá, pessoal, mundial. Manaus e Belém vão chegar a figurar entre as cidades mais ricas do mundo, dividindo espaço com Paris, com Londres, com coisa importante, hein, gente? E o porquê? Por conta da riqueza da borracha, chamado ouro branco. Então, ó o termo, né? Aqui o chamado ouro branco. Por que o Brasil viveu esse ciclo da borracha no final do século XIX? Porque, pessoal, no final do século XIX para início do século XX, a indústria automobilística ela se desenvolvia muito nos Estados Unidos, principalmente. Isso, Frank. Teatro Amazonas foi construído, está lá como símbolo, né, do ciclo do ouro branco, né, o ciclo da borracha. Tá? Tem um teatro também, me fugiu o nome aqui agora, em Belém do Pará, que também é a mesma situação, um prédio muito bonito também. Eu vou lembrar aqui, eu vou falar. Tá bom? Pessoal, então o que acontece? Houve esse boom por conta da indústria automobilística. Ó. A indústria automobilística, principalmente nos Estados Unidos, gerou uma demanda muito grande por borracha para a fabricação de pneumáticos, né? O pneu. Tranquilo, pessoal? Essa demanda ela foi muito incrementada pelo Ford. Henry Ford e o seu sistema de produção, né, pessoal? O Fordismo. Produção em larga escala. Ford pretendia baratear o automóvel, que até então era um artigo de luxo, produzindo em uma grande escala. Assim ele iria baratear, popularizar o carro, né, pessoal? Tanto que o Ford chegou, né, junto com um cara chamado Firestone, tá, pessoal? Ford, tô na dúvida se é com Y ali, acho que é com Y, mas fiquei um pouco na dúvida, mas me ajudem aí.
Eu acho que é com Y, esse Firestone. Ford e Firestone, pessoal, chegaram, né, fabricante de pneus, né, que é o nome do criador da Firestone, assim como a Ford, né, o Henry Ford, eles chegaram, inclusive, a vir para o Brasil e montar projetos de produção aqui no Brasil. Belterra e Fordlândia. Quem aí conhecer, né, a região de Alter do Chão, aquela coisa toda, Belterra tá lá, tem um museu, né? Fordlândia também tá lá no Pará, tá, pessoal? Né, como uma cidade fantasma, entre aspas, abandonada, mas que foram a demonstração desse interesse da Ford e da Firestone na borracha brasileira. Só que o que acontece, pessoal? Essa demanda explodiu, a região amazônica naturalmente tinha uma planta, né, que dá uma sudação, que é aquele líquido branco, né, aquele leite, como as pessoas falam, né, o nome correto é sudação, né, dá aquela sudação, estava naturalmente presente na floresta amazônica. Então, ó, na Amazônia estava presente lá a Hérvia brasiliense, que nada mais e nada menos é do que a seringueira. E a seringueira é da onde se extrai o látex, ou latex, né, pessoal? Tranquilo? E esse látex era amplamente utilizado, pessoal, para a produção dos pneumáticos. Como a demanda era muito grande pelo crescimento da atividade industrial e produção em larga escala, onde buscar? Onde naturalmente a borracha estava presente, na região amazônica do Brasil. Professor, isso inicia a partir de quando? A gente pode colocar aqui, pessoal, a partir de 1890, o ciclo da borracha, vou até anotar aqui, ó, 1890, o ciclo da borracha já está começando. E isso vai provocar, cuidado que isso cai na prova de vocês, um grande deslocamento populacional do Nordeste para a região Norte, os chamados soldados da borracha. Um fluxo migratório, pessoal, interno, considerável. O primeiro grande fluxo migratório interno no Brasil. Professor, mas e o ciclo da mineração? Pessoal, mas o ciclo da mineração foi ao longo de um processo, ocupação, formação de cidades. Aqui não, aqui é uma horda de trabalhadores saindo do Nordeste do Brasil, agora lembrando que o Nordeste vivia um período de perdas. Lembra, o Nordeste foi o centro da economia colonial, século XVI, século XVII. No século XVIII, a região central do Brasil, o Nordeste perde a capital, o Nordeste entra num ciclo de perda, século XIX continua com um ciclo de perda, século XX o Nordeste vai atravessar com um ciclo de perda. Então o Nordeste vive um ciclo de perda, pessoal, desde o século XVIII, XIX e XX. Somente no século XXI o Nordeste volta para um protagonismo econômico, pelo turismo, pela indústria, né? Olha quantas montadoras indo para o Nordeste. Jeep, Toyota, né, pessoal? A de moto elétrica agora, a Volt está lá em Pernambuco. Pernambuco, aliás, se tornando um polo importante no Brasil. Então o Nordeste volta a viver um protagonismo no século XXI. Mas século XVIII, XIX e XX foi um ciclo de perda. Então isso vai marcar o Nordeste pela extrema pobreza. Vejam que tem aspectos políticos e econômicos. E aí, quando explode o ciclo da borracha na Amazônia, você precisava de uma mão de obra extremamente numerosa para adentrar aquela floresta terrível, onde milhares e milhares perderam a vida. Calcula-se que cerca de 40 mil nordestinos tenham feito esse deslocamento, ó, pessoal. O primeiro grande fluxo migratório no território brasileiro. Final do século XIX. Os soldados da borracha foram trabalhar na exploração da borracha. Um serviço difícil, onde muitos perderam a vida para malária, para outras doenças, para animais peçonhentos, para animais topos de cadeia e também com conflito e resistência com os povos indígenas, que resistiam à ocupação dos seus territórios, obviamente. Porque agora não é seguir o caminho do rio, agora é adentrar a floresta. A seringueira estava lá naturalmente. E aí tem uma característica disso, pessoal, que a gente tem que entender. A seringueira não era cultivada. E por não ser cultivada, ela tinha uma distribuição na floresta
muito espaçada, porque ela divide espaço com outras espécies. Então o que é que eu estou falando? Uma seringueira estava aqui, a outra estava aqui, a outra estava aqui, a outra estava lá, a outra estava aqui. Então isso ia promovendo o quê? Um avanço, pessoal, muito rápido pelo interior da floresta, pô. E aí vai lá, né? Vocês sabem como é o procedimento? Risca lá a casca da seringueira, bota lá aquele recipiente e aquela seiva, aquela sudação fica escorrendo. E ali mesmo na floresta, o caboclo, né? Ele vai fazer ali o caiçara, ele vai ali fazer uma fogueira e ele vai ali fazer um primeiro tratamento nesse líquido, geralmente num pedaço de pau, para ir vulcanizando aquela borracha, né? Para aquela borracha ir solidificando ali e ele poder transportar aquelas bolas, né, pessoal, de látex. E aí ia para pequenas embarcações que iam para cidades como Manaus, né, Santarém, Belém, e de lá para os Estados Unidos para a produção dos pneumáticos, né? Só que, o que acontece? Esse avanço territorial rápido, pessoal, a gente tem que visualizar que isso vai trazer um problema. Rapidamente, então, esse exército da borracha, ele atravessa o território brasileiro e ele adentra ao território boliviano. O Brasil invade a Bolívia. Mas não invade a Bolívia militarmente, não invade a Bolívia com o braço armado do Estado. Invade a Bolívia fruto da exploração de uma atividade econômica, onde também os bolivianos exploravam a borracha. Para também comercializar com os Estados Unidos. A Bolívia também é floresta amazônica. E isso começou o quê, pessoal? A gerar os primeiros conflitos entre brasileiros e bolivianos. E aí o que acontece? Esse território boliviano, pessoal, ele já estava arrendado. A parte invadida pelos brasileiros já estava arrendado por um sindicato de trabalhadores, né, na Bolívia, que tinha arrendado parte da floresta amazônica justamente para explorar a borracha. E aí os brasileiros invadem. Gente, aí é uma confusão que eu nunca vi cair esses detalhes históricos, né, muito grandes. Mas o governador do estado do Amazonas incentivou essa ocupação e decretou que a Bolívia pertencia ao Brasil. Ixi, Maria, uma confusão diplomática, rapaz. E esse negócio entra no século XX. Essa confusão entra no século XX. Tá, pessoal? Deixa eu deixar vocês anotarem aí, tranquilo? Para a gente poder falar já do desfecho dessa história aí do ciclo da borracha. Mas vamos anotando esse negócio aí, hein? Tranquilo? Deixa eu só dar um tempinho aí para vocês poderem anotar isso aí, tá bom? Eu sei que alguns de vocês acabam anotando, tá? Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, qualquer coisa para, né? Deixa eu organizar aqui, apagar isso aqui, né? Ó, quer dizer, a gente adentra o território boliviano explorando a borracha. Morrendo trabalhadores. Acho que todo mundo ficou claro aqui, né? O porquê que esse avanço foi muito rápido, porque, né, a seringueira estava naturalmente espalhada pela floresta. E os primeiros conflitos, e o exército boliviano expulsa os brasileiros, e os brasileiros voltam, e gente morre, aquela coisa toda. E o governador do Amazonas declara território brasileiro, enfim. O Brasil destacou uma equipe diplomática para resolver esse problema com a Bolívia. Onde se destacava nessa equipe, pessoal, o famoso Barão do Rio Branco. Tá? Então, ó, quando fala do ciclo da borracha, automaticamente a gente tem que pensar nisso aqui então, ó. Invasão da Bolívia. Já em 1894, tá, pessoal? 95 já acontecia esses primeiros conflitos. O início daquela década lá de 1890, esses conflitos já haviam iniciado, tá? E eles se arrastaram durante um bom tempo, tá, pessoal? E vamos lá, vamos mandar bronca. Só que para resolver esse problema, aí o Brasil, né, destaca o famoso Barão do Rio Branco, que é considerado o pai da diplomacia brasileira, né, pessoal? É a partir daí que a diplomacia brasileira ela começa a ganhar um papel
papel, uma relevância, uma importância como ela teve durante muito tempo, tá, pessoal? Alexandre Gusmão, com o Tratado de Madrid, foi um primeiro expoente, mas Barão do Rio Branco é que vai, não à toa, o instituto que forma os diplomatas no Brasil é chamado de Instituto Rio Branco, né? Quem quer ser diplomata no Brasil tem que estudar lá no Instituto Rio Branco, não é à toa, é uma homenagem ao Barão do Rio Branco, que vai resolver esse problema. E ele vai resolver esse problema como, pessoal? Tratado territorial importante também no Brasil, que a gente deve saber, tá? Ó, em 1903, o Barão do Rio Branco costura com o governo boliviano, na cidade de Petrópolis, um acordo que fica, obviamente, conhecido como Tratado de Petrópolis. Tá, pessoal? E o que vai ser acordado no Tratado de Petrópolis, pessoal, para a gente visualizar essa questão? Vai ficar acordado o seguinte: o Brasil vai pagar pelo Acre. Então, o que hoje é o território acreano, pessoal, ele vai ser comprado pelo Brasil. Só que a gente tem que entender algumas coisas. Vários pontos, na verdade, do Tratado de Petrópolis a gente tem que entender. Eu vou apagar aqui em cima, ó. Tá? Vou continuar aqui em cima. Primeira coisa, vamos lá? Ó, tá aqui, ó, Tratado de Petrópolis. Vou repetir aqui, tá bom? Então, ó, Tratado de Petrópolis. Não vou colocar todos os pontos, mas vou colocar os pontos mais importantes. Bolívia. O que a Bolívia tinha que fazer, pessoal? A Bolívia cedia o atual território do Acre ao Brasil. Então, ó, cedeu o atual território do Acre ao Brasil. Foi a parte que coube à Bolívia, tá? E o Brasil? O Brasil passava pequenos territórios do estado do Amazonas para a Bolívia. Então o Brasil, ó, cedeu pequenos territórios do Amazonas à Bolívia. O Brasil deveria indenizar o Sindicato dos Trabalhadores dos Seringueiros da Bolívia, aquele sindicato que havia arrendado já as terras, tá? Que corresponde ao Acre. E aí o Brasil tinha que pagar uma indenização, indenizar em 2 milhões de libras esterlinas, moeda da Inglaterra, o país mais importante, a grande potência econômica, bélica do planeta, naquele momento, ainda, logo os Estados Unidos vão tomar essa posição da Inglaterra, mas ainda era a Inglaterra, né? Então, cabia ao Brasil ceder pequenos territórios do Amazonas à Bolívia. O Brasil indenizou em 2 milhões de libras esterlinas o Sindicato de Seringueiros Bolivianos, tá, pessoal? Isso mesmo, a título de indenização. O Brasil deveria construir a ferrovia, a famosa Madeira-Mamoré. Então, ó, construir a ferrovia Madeira-Mamoré. Nome dos rios, tá, pessoal? Que ligavam a área de exploração da borracha na Bolívia até o rio Madeira no Brasil. Então, por isso o nome, tá, pessoal? Madeira-Mamoré, tá? Essa ferrovia, ela foi uma verdadeira epopeia, porque ela vai demorar muito para ser construída pela dificuldade, né? A empresa britânica vai começar a construir, não vai dar conta, uma empresa americana vai começar... Gente, calcula-se
Os dados oficiais do governo brasileiro dizem que cerca de 3 mil trabalhadores morreram na construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Outras entidades, principalmente de trabalhadores da ferrovia na época, chegam a falar em 5 mil pessoas mortas durante a construção dessa ferrovia, que já virou até folhetim, né? Já foi aí de alvo de minissérie, enfim, né? Contando a epopeia que foi construir essa ferrovia, que está aqui, ó. O Rio Madeira está aqui, pessoal. Isso aqui era Brasil. Essa ferrovia Madeira-Mamoré, ela deveria, né, sair da Bolívia, né, pessoal, e chegar ao Rio Madeira, muito próximo do que hoje, né, pessoal, é lá o estado também de Rondônia, aquela coisa toda ali. Então, né, Porto Velho, tá? Passava ali por Porto Velho, aquela coisa toda, no Acre, enfim, tá? O que acontece? Qual era a lógica da ferrovia que muita gente não entende? Por que construir uma ferrovia para ficar com o Acre? Porque, pessoal, a Bolívia, ela tinha, em uma guerra, perdido a saída para o Oceano Pacífico. Se vocês repararem, a Bolívia é um país interior, ela não tem saída para o mar, mas ela já teve. O que hoje é a região do Atacama, pessoal, o norte do Chile, já pertenceu à Bolívia. E aí, em 1867, num conflito entre os dois países, a Bolívia foi derrotada, o Chile vencedor, e o Chile tomou esse território da Bolívia, a Bolívia ficou sem saída para o mar. Então, para a Bolívia, pessoal, qual era a vantagem disso aqui? Por que ela aceitou? Tem muita gente que pergunta por que a Bolívia aceitou vender o que hoje é o Acre. O principal fator foi esse aqui. Né? Quer dizer, indenizou, cedeu outros pequenos territórios, a Bolívia perde uma parte do seu território, porém ela ganha uma saída para o oceano. Só que agora Atlântico. Por quê? O Rio Madeira, pessoal, ó, ele sai no Atlântico. Professor, e antes disso, como é que a Bolívia, ela já não produzia borracha? Como é que ela tirava? Gente, ela tirava por aqui com muita dificuldade, com canoas. Cachoeira, desce da canoa, desce a carga, desce a canoa, bota a carga dentro da canoa. Outra cachoeira, desce a carga, desce a canoa, desce a carga da cachoeira, desce a canoa, bota a carga dentro. Para uma produção de... não dava. Aí a Bolívia vê nessa situação aqui, não. O Brasil não, quer ficar, fica, mas uma ferrovia, pô. Uma ferrovia que me leve até o Rio Madeira. Do Rio Madeira eu embarco em definitivo, isso aqui, ó... E aí o rio Amazonas sai no Oceano Atlântico e vai para os Estados Unidos. É um caminho muito melhor, é um caminho muito mais rápido e eficiente. Aí a Bolívia aceita, tá, pessoal? A construção da ferrovia Madeira-Mamoré e, obviamente, o Brasil também tem aqui um outro compromisso, pessoal, facilitava essa entrada, né, com a redução de taxas cobradas da Bolívia. Então o Brasil também facilitaria, né, em termos de taxas, cobranças de taxas, né, para passar por esse território brasileiro. E aí, obviamente, o Brasil pega e anexa o que hoje é o território do Acre. 1903, Tratado de Petrópolis, resultado do Tratado de Petrópolis, pessoal, e por isso ele é um tratado também importante. Fechamos o território brasileiro. Acabou, o território brasileiro não passou de lá para cá por nenhuma alteração, a não ser aperfeiçoamento de marcações equivocadas. Marcações, frutos de alguns tratados que estavam, né, no lugar errado, que é o próprio Exército Brasileiro, a cartografia do Exército Brasileiro, que contribui muito com isso, tá, pessoal? 2 órgãos extremamente competentes no Brasil relacionados à cartografia, o IBGE e o Exército Brasileiro, tá? E aí o que acontece? Agora, em termos de tratado e de acordo, o território brasileiro fechou aqui. De lá para cá, nós tivemos apenas modificações internas. O Mato Grosso foi dividido, né? O Goiás depois vai ser dividido, enfim, divisões internas. Agora, territorialmente falando, fechamos o nosso território aqui, ó. Tratado de Petrópolis, 1903. Tranquilo, pessoal? Gente, o ciclo da borracha ele vai entrar em declínio. Por quê? Alguns fatores, tá? Vão levar
esse ciclo ao declínio, para a gente encerrar nossa aula de hoje. Bacana, tudo certo, Bolívia. Só que, gente, 1910, 1912, o primeiro ciclo da borracha, ele entra em declínio. Por alguns motivos básicos. Vamos pôr aqui, ó, o declínio. Declínio da atividade. Primeiro grande motivo, contrabando, biopirataria. Então, ó, biopirataria. Um inglês, filha da mãe, veio no Brasil, levou não sei quantas milhares de sementes da seringueira para a Ásia. Tá, pessoal? E na Ásia, a seringueira não somente se adaptou muito bem, como ela passou a ser cultivada. Por isso que eu tenho que entender como é que ela estava no Brasil, naturalmente presente na floresta amazônica. Então, ó, de novo, uma aqui, outra acolá. E na Ásia, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, aqui, aqui. Vocês entendem a diferença aqui agora, pessoal? Uma área menor, uma produção muito maior, o que vai o quê? Baratear. Então, ó, é uma produção muito mais barata do que a produção no Brasil. Porque você é mais eficiente, a produção é maior, você gasta menos pessoal, menos transporte. Então, a biopirataria da borracha para a Ásia, pessoal, levou o quê? A uma queda nos preços e a intensa concorrência com a borracha, ó, a borracha da Ásia. O Brasil não tinha mais condição de competir com a borracha asiática. O Brasil, que foi o centro produtor da borracha, agora tinha competição da Ásia, do Sudeste Asiático, e era uma borracha muito mais barata. Inclusive de melhor qualidade pelo controle da produção, que no Brasil era natural. Resultado disso, pessoal, a atividade entra rapidamente em declínio. Deixou suas marcas, deixou fortuna, deixou gente rica, deixou um rastro de pessoas mortas, e ela só vai voltar agora na Segunda Guerra Mundial pela demanda da guerra, já que o Japão, que lutava com os países do eixo, havia dominado a produção da borracha no Sudeste Asiático. E aí, lógico que os aliados geraram uma demanda de borracha muito grande. Aí o Brasil volta para o cenário, mas acaba a guerra, retoma os territórios conquistados pelo Japão, a borracha também acaba o segundo ciclo, tá? E o motivo, pessoal, agora com o segundo ciclo, em definitivo, para o fim desse ciclo tão importante da borracha, a produção do látex ainda acontece, produção de luva cirúrgica, produção de preservativos, tá? Tem fazendas, inclusive em outros estados. São Paulo é o maior produtor de látex hoje, tá, pessoal? A maior produção de látex hoje no Brasil não é mais a Amazônia, é São Paulo, porque a borracha também cultivada. No Tocantins tem cultivo de borracha também, enfim. O cultivo da borracha hoje é importante, mas não tem hoje aquela importância toda que teve no passado. E o que, em definitivo, colocou esse ciclo em declínio, pessoal, foi o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da borracha sintética. Não que o pneu não utilize a borracha natural, ainda se utiliza a produção do látex, mas a borracha sintética, ela diminuiu muito a quantidade de látex, tá? Então, a borracha sintética diminuiu muito a quantidade de látex utilizada. Tá bom, pessoal? Então, ó, biopirataria e o desenvolvimento da borracha sintética puseram fim a esse importante ciclo da borracha. Retoma na Segunda Guerra Mundial, mas já ao final da Segunda Guerra Mundial ele acaba. Beleza? Tranquilo? Gente, deu nossa hora. Próxima aula, industrialização do Brasil. Beleza? Valeu, valeu. Ó, tem perguntas aqui semana que vem. Semana que vem vai ser o Clécio, que vai entrar na quarta-feira. Eu entro na outra quarta-feira, na outra semana. E aí, no caso, eu entro quarta e quinta, tá, pessoal? Vamos ter aí uma aula dupla. Eduardo colocou aqui, um cavalo. Dizem que é um pouco de lenda essa história do cavalo, viu, Eduardo? Mas, de fato, parece que lá o chanceler gostou do cavalo do Barão do Rio Branco. Tá bom? Forte abraço, pessoal. Até mais.